Você que está assistindo esse culto, você que está no YouTube, assistindo pelo YouTube, pelas redes sociais, se você quiser abençoar esse ministério, o André vai colocar, depois coloca para a gente, a conta para você que quiser contribuir, e você que está assistindo online também, você pode fazer o depósito online e do dízimo e da oferta. Nós queremos conhecer aqueles que estão nos visitando. Por favor, fiquem de pé, é um prazer muito grande receber vocês. Quantos estão nos visitando hoje? Olha quanta gente! Se a gente pudesse, vocês iam receber um abraço muito apertado. Mas como a gente não está abraçando, receba o nosso carinho. Amamos vocês, muito obrigado pela presença, obrigado pelo carinho de estarem conosco. Tá bom? Mas não pode receber um abraço, não pode receber um aplauso, né? Ou não aplauso. Abençoe a vida deles. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, o tema da ministração hoje são condições indispensáveis para ser um vencedor. Condições indispensáveis para ser um vencedor. E eu quero que você abra a sua Bíblia em Romanos capítulo 8, 31 a 39. Romanos capítulo 8, 31 a 39. O texto diz assim: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Vamos orar. Pai, quero pedir ao Senhor que venha nos falar através dessa palavra e nos trazer edificação. Nós queremos te ouvir, precisamos te ouvir. Fala o nosso coração, por favor. Eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a palavra de Deus nos motiva a buscar a vitória em todos os momentos da nossa vida. Nesse texto, o apóstolo Paulo, ele fala que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Ele está se referindo, obviamente, à vitória alcançada na cruz por Jesus, e ele nos entregou. Agora, quando a gente lê esse texto, você pode ter a impressão de que a vitória te foi entregue e você não precisa fazer nada para alcançá-la. Mas não é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Toda vitória ela é conquistada. O que Paulo está dizendo é que nós somos mais do que vencedores, ou seja, nós temos já temos essa característica ou essa capacidade de vencer. Nós temos essa capacidade que o Senhor nos deu na cruz do Calvário, mas a vitória ela é conquistada também por nós, pela nossa atitude. O que o Senhor deveria fazer, Ele fez, foi morrer na cruz do Calvário. Agora, nós também temos que fazer a nossa parte para que nós sejamos vencedores. E Jesus morreu para nos dar capacidade para sermos vencedores em todas as áreas da nossa vida. Porque se Jesus não morresse na cruz do Calvário, por mais que nós nos esforçássemos, nós não teríamos vitória. Nós não poderíamos ser vencedores.
Mas uma vez que ele morreu na cruz do Calvário, ele nos capacitou para sermos vencedores. Então nós podemos ser vencedores. E o fato de que nós temos essa capacitação para sermos vencedores, não quer dizer que nós não vamos ter luta. Pelo contrário, o apóstolo Paulo deixa claro aqui. Ele deixa claro que o vencedor não é a tristeza, não é a angústia, não é a perturbação, não é nada que vai tirá-lo do amor de Cristo Jesus, porque esse amor que nos conquistou, nada vai nos tirar dele. Então, quando nós falamos de lutas, de problemas, de adversidades, de dificuldades que enfrentamos, tudo isso faz parte do processo para alcançar a vitória. Não existe vitória sem que haja luta. Eu sei que muita gente gostaria de ser vitorioso sem luta, mas isso é impossível. Não tem como você ser vitorioso se não tiver a luta. Então ela faz parte do processo para você chegar ao final com vitória. E a Bíblia, ela nos fala muito sobre vitória. Em Salmos 60, 12, eu vou falar nos versículos e vão ser projetados para você, mas eu vou falar rápido, e aí você pode anotar também se quiser. Salmos 60, 12 diz assim: com Deus conquistaremos a vitória, Ele pisoteará os nossos adversários. Observe que o texto diz que nós vamos conquistar a vitória com o Senhor, mas nós temos que fazer também a nossa parte. Prepara-se o cavalo para o dia da batalha. O que é nascido de Deus vence o mundo. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então a fé é imprescindível para que sejamos vencedores também. 1 Coríntios 15, 55 a 57. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por Cristo Jesus. Romanos 8, 37. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Em Apocalipse 12, 11. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do teu testemunho, e não amaram suas vidas até a morte. Aqui é a vitória final, né, que nós vamos ter. Porque durante o período da nossa vida, nós vamos ter lutas, vitórias, lutas, vitórias, lutas, vitórias. Eu não quero nem falar que teremos lutas e derrotas, mas eu quero dizer que nós teremos lutas e vitórias, lutas e vitórias. O desejo de Deus é que nós sejamos assim, que sejamos vencedores. E eu quero falar sobre algumas condições que nós precisamos ter, ou talvez características, como você preferir entender, que nós precisamos ter para alcançarmos a vitória, para sermos vencedores. Porque vencer não é apenas força de vontade, mas vencer é decisão. Então, se você decide ser vencedor, com certeza você vai vencer. Por isso, a primeira coisa que eu quero te falar é que a primeira condição é a força da decisão. Decidir ser vencedor. Isso é fantástico. Algumas pessoas não vencem porque elas não decidiram, e elas não determinaram isso no seu coração. Mas quando você determina algo, quando você decide, tem uma força de decisão, isso vai ser algo muitíssimo precioso para a sua vida. Porque quem não tem decisão, quem não decide vencer, não vai vencer, isso é obviamente. A indecisão, ela é algo que é prejudicial à vitória, porque a indecisão é um estado emocional onde a pessoa não consegue tomar a decisão acertada, e isso é muito importante. Eu não sei se alguém aqui gosta de MMA, talvez você até fique escandalizado comigo, mas eu gosto. Esporte eu gosto de muitos, e o MMA eu gosto, e eu fico observando que às vezes tem lutadores que eles são mais fracos do que outros, mas eles entram com uma força de decisão tão grande de vencer, que eles conseguem vencer pela capacidade, a decisão, eles entram no ringue com a decisão de vencerem. A indecisão pode ser algo assim, simples na sua vida. Pessoas indecisas têm dificuldade realmente de vencer. Tem pessoas que elas, e talvez isso seja até um problema emocional, porque tem pessoas que não foram criadas, não foram capacitadas pelos seus pais, pela sua família, para decidirem, e aí precisam aprender isso. Na verdade, eu estou falando algo aqui que talvez muita gente vai precisar aprender. Tem gente que vai comprar uma simples roupa, e aí fica na indecisão, não sei qual que eu quero, não sei, aquela é bonita, mas essa também. Aí chega, vamos supor que seja mulher, e ela seja casada, ela pergunta para o marido:
Qual que você acha mais bonita? Mas quem vai vestir é a mulher, não é o marido. Quem tem que ficar feliz é a mulher, não é o marido, ou vice-versa. Então, quem tem que decidir é ela. O que as pessoas ficam preocupadas? Principalmente as mulheres, com relação à roupa, né? Ah, mas se eu vestir a roupa e alguém não gostar da minha roupa, se achar feio. Na verdade, quem tem que achar bonito é você, não são as pessoas. Eu pelo menos, escolho minhas roupas assim, não pode. Eu já escolhi roupa que as minhas meninas mesmo falaram, pai, que roupa feia. Mas não importa, eu que tenho que achar bonito. Porque nós não vestimos para os outros, né? Vestimos para nós mesmos. Agora, a força de decisão, estou citando a questão da roupa, mas olha, a indecisão, muitas vezes é questão de escolha de trabalho, escolha de um carro, escolha de algo que vai fazer, algo simples pode prejudicar a sua vida. Por isso, decisão é muito importante. E Jesus ele falou sobre isso, em Mateus 6,24, falando para os seus discípulos, ele disse, ninguém pode servir a dois senhores, ou você vai odiar um e amar o outro, então, ou vai dedicar-se a um, ou vai desprezar o outro. Jesus está falando o seguinte, você tem que decidir quem você vai servir. Então, a nossa vida é uma vida de decisão. Elias, quando o rei Acabe se casou com Jezabel, rei de Sidônios, filha de Etibaal, que é rei de Sidônios, era rei de Sidônios, ela introduziu a adoração ao deus Baal em Israel. E Jezabel mandou matar todos os profetas do Senhor, e só sobrou Elias. E alguns foram escondidos por Obadias. Está lá em 1 Reis, capítulo 18, versículo 13. Depois de Elias orar e ficar 3 anos em meio sem chover, porque ele profetizou isso, ele se apresenta diante do rei Acabe, no Monte Carmelo, e o povo de Israel estava ali, o rei Acabe também, os profetas de Baal, e Elias falou uma coisa interessante para eles, para o povo de Israel. Elias chegou para o povo e falou, até quando vocês vão cochear entre dois pensamentos? Ou seja, até quando vocês vão ficar indecisos? Vocês querem servir a Deus? Então sirvam a Deus. Mas se vocês querem servir a Baal, sirvam a Baal. Sabe o que o povo respondeu para Elias? O texto está aí? 1 Reis 18, 21. Não. Elias, o povo não respondeu nada. Por que não responderam nada? Porque estavam indecisos. Então quem não sabe o que quer, quem não sabe onde quer chegar, quem não sabe escolher, não fala nada, fica indeciso. E eles ficaram indecisos, porque na verdade eles não sabiam. Talvez ali por meio de Jezabel, não sei, mas eles tinham que tomar uma postura. E Elias queria que eles tivessem tomado uma postura. O povo não respondeu nada, porque quem não sabe o que quer, não tem resposta. Irmãos, é muito importante isso. Todas as vitórias que você já conquistou, as vitórias que você vai conquistar na sua vida, são produtos das suas decisões passadas. O que você está vivendo hoje, são produto das suas escolhas passadas, das suas decisões certas ou erradas. É produto disso. Então, decidir é muito importante. Nós precisamos decidir. Os pais precisam ensinar os seus filhos a tomarem decisões. Minhas filhas, muitas vezes, quando elas iam escolher uma roupa ou algo, falavam, pai, qual que você prefere? Eu falei, não vou preferir, é você que vai escolher, porque é você que tem que gostar disso, ou daquilo. Lembra do que Deus mandou Moisés dizer ao povo? Deus mandou Moisés dizer assim para o povo, Deuteronômio 11, 26, 28. Eis que coloco diante de vocês a bênção e a maldição. A bênção, se você cumprir os mandamentos do Senhor, que hoje te ordeno. A maldição, se não cumprir os mandamentos do Senhor teu Deus, e vos desviares do caminho que hoje te ordeno, para seguir a outros deuses. Irmãos, uma coisa que nós precisamos entender, é que Deus nos criou com livre arbítrio, que é isso, poder de decisão. Eu estava conversando com alguém, melhor aconselhando alguém, e essa pessoa me falou o seguinte, pastor, por que Deus permitiu que isso acontecesse? Ou seja, ele estava se referindo a uma outra pessoa do seu convívio que tomou uma decisão. E eu disse, Deus não interfere nas nossas escolhas, Ele nunca vai interferir nas nossas escolhas, jamais. O problema é que quando você toma decisões erradas, e caminhos errados, o que você vai fazer? Vai procurar alguém para culpar. E se você não acha ninguém, você vai culpar a Deus, e as pessoas culpam a Deus. Ah, porque Deus permitiu. Olha, existe algo que é livre poder de decisão. E eu falei para essa pessoa, se Deus nos criasse, como muitos querem,
ou queriam, né, com o poder de não decidir, que Deus decidisse tudo para nós seríamos máquinas. Se Deus decidisse tudo para nós erraríamos? Não, nós não erraríamos, mas nós seríamos máquinas na mão de Deus, e Deus não queria, e Deus não quer ser humano assim. Deus quer ser humano com poder de escolha. Por isso Ele coloca diante do povo: olha, eu estou colocando para vocês aqui a bênção, que é ouvir a minha palavra, seguir os meus conselhos, o Senhor está dizendo, e a maldição, que é me desobedecer. Vocês escolhem. Irmãos, então, a escolha, a decisão é muito importante. Estou citando todos esses textos, vou citar muitos outros, para te mostrar que decidir é muito importante. Quando Salomão, ele teve que decidir, Deus apareceu para Salomão, rei de Israel, e ele falou: Salomão, você pode decidir o que você quer. E está lá em 1 Reis, capítulo 3, versículos 5 a 15. Eu acho interessante nós acompanharmos esse texto. Diz assim: e em Gibeon, apareceu o Senhor a Salomão de noite, em sonhos, e lhe disse: pede o que queres que eu te dê. E disse Salomão: de grande beneficência usaste tu com teu servo Davi, que era o pai de Salomão, meu pai, como também ele andou contigo em verdade, em justiça e em retidão de coração perante a tua face, e guardaste-lhe essa grande beneficência, e lhe deste um filho, que se assentasse no seu trono, como se nesse dia. Agora, pois, ó Senhor Deus, tu fizeste reinar a teu servo em lugar de Davi, meu pai. Eu sou apenas um menino pequeno, não sei como sair, nem como entrar. Coisa interessante, porque Salomão, ele já era adulto, mas ele diz que ele era um menino, no sentido de que ele não tinha sabedoria. Aí você vai entender porque ele pediu sabedoria. E teu servo está no meio do teu povo que elegeste, povo grande, que nem se pode contar, nem numerar pela sua multidão. A teu servo, pois, dá um coração entendido para julgar o teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal, porque quem poderia julgar a este teu tão grande povo? E essa palavra pareceu boa aos olhos do Senhor, de que Salomão pedisse isso. Olha que coisa interessante. E disse-lhe Deus: portanto pedisse isso, e não pediste para ti muitos dias, nem pediste para ti riquezas, nem pediste para ti a vida de teus inimigos, mas pediste para ti entendimento para discernir o que é justo. Eis que fiz segundo as suas palavras, eis que te dei um coração tão sábio e entendido, que antes de ti igual não houve, depois de ti não se levantará. E também até o que não pediste te dei, assim riquezas como glória, de modo que não haverá um igual entre os reis por todos os teus dias, se andares os meus caminhos, guardando os meus estatutos, os meus mandamentos, como mandou Davi teu pai, também prolongarei os teus dias. E acordou Salomão, e era um sonho, mas não era só um sonho, era um sonho realidade, porque Deus falou com Salomão. Salomão podia decidir naquele momento, pedir a Deus riqueza, podia pedir saúde, podia pedir a morte de seus inimigos, mas Salomão pediu sabedoria. E isso aqui, irmãos, essa decisão de Salomão foi impressionante, porque quem decide ter sabedoria e pedir a Deus sabedoria, vai ser feliz em todas as áreas da sua vida. E assim foi com Salomão. Um vencedor, ele precisa saber decidir, e ele precisa saber tomar decisões sábias e acertadas na hora da oportunidade. Foi o caso de Salomão. Ele tinha uma oportunidade de pedir a Deus, e ele pediu sabedoria. Vão surgir para você as oportunidades, e você vai ter que tomar decisão entre oportunidades que vão surgir para você também problemas, dificuldades, momentos difíceis. Você vai ter que ter sabedoria para decidir o que fazer. Mas eu quero te dar uma ótima notícia: tem alguém que está disposto a te orientar nas suas decisões, e esse alguém é o Senhor. Salmo 32:8, o Senhor diz assim: instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deve seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. Olha que coisa tremenda. Deus está dizendo: eu quero te orientar, eu quero te dar direções, eu quero te ajudar na hora das decisões. Então, se você buscar o Senhor, se você buscar a direção do Senhor, você vai saber decidir, e com sabedoria. Amém? Olha, eu quero te dizer uma coisa: eu não tomo nenhuma decisão, seja a decisão menos ou mais importante, sem buscar a direção de Deus. A igreja,
ao ministrar na igreja, ao pastorear a igreja, ao tomar decisões, muitas vezes em conselhos, orientações, ou decisões que eu tenho que tomar aqui, decisões na minha casa, decisões na minha empresa, eu tomo todas as decisões, e eu busco o Senhor, busco a orientação do Senhor. Eu falo: Deus, me mostra, o Senhor me disse que o Senhor está disposto a me ensinar o caminho que eu devo seguir, ou seja, me ajudar a tomar a decisão, me mostra o que eu devo fazer. Deus não vai tomar a decisão para você, entendeu? Mas Ele vai te dar a direção, e aí você escolhe seguir aquela direção ou não. O fato é que muitas vezes Deus mostra a direção para você, e você toma um outro caminho, aí não vai dar certo. Mas a segunda coisa que você precisa ter, ou condição para ser uma pessoa sábia, é ouvir orientações de pessoas sábias. Isso é muito importante. Ou conselhos. Ouça conselhos e aceite instruções, e acabará sendo sábio. Olha que coisa linda, irmãos, e interessante. Tem pessoas que são orgulhosas, porque elas acham que ninguém tem nada para ensinar a elas, ninguém tem nenhuma direção a dar a elas. Eu confesso a você, eu já busquei orientação muitas e muitas vezes, ajuda em pessoas sábias, nos meus pastores. Aí você fala: pastor, mas vai buscar ajuda nos seus pastores, você é o pastor deles. Sim, mas são pessoas sábias, eu busco e já busquei, e vou buscar orientações, busco em pessoas que eu sei que são sábias, nos meus amigos, que conhecem o Senhor, em você, eu vou buscar assim, no momento de dificuldade, porque a Bíblia diz que nós temos que buscar a orientação em pessoas sábias, buscar conselhos. E olha, irmãos, existem muitos exemplos bíblicos, ou muitos textos bíblicos, que nos ensinam a não desprezar a instrução, porque é muito importante você buscar instrução, buscar orientação. Quando você está perdido, é muito importante. Antes nós não tínhamos o Waze, não tínhamos o GPS, e aí a gente parava o carro e perguntava: como é que eu faço para chegar em tal lugar? Porque a pessoa sabia, aí a pessoa te orientava: vai por ali, vai por aqui, não é isso? Hoje não precisa, que a gente tem o Waze lá no celular, e o Waze já nos fala, né, onde a gente tem que chegar. Mas quando nós estamos perdidos, estamos sem direção, nós precisamos ouvir alguém, e isso é muito precioso. Então, quero te dar uma orientação: não seja uma pessoa orgulhosa, não ache que ninguém tem nada para te orientar. Agora, não vá buscar orientação em pessoas que não são sábias, ou seja, que não tem a sabedoria de Deus. Não é que tem entendimento ou conhecimento. Uma coisa é ter conhecimento, você saber, ser estudiosa, conhecer muitas coisas, muitos livros, e isso é conhecimento. Sabedoria, ela vem de Deus, entendeu? São coisas totalmente distintas. E Provérbios 10:17 diz assim: o caminho para a vida é daquele que guarda a instrução, mas o que deixa a repreensão comete erro. Porque muitas vezes, quando você vai buscar uma instrução, você pode receber uma repreensão. O que é repreensão? Muita gente vê repreensão com maus olhos, porque acha que repreensão é um castigo, é alguém te punindo, mas a repreensão é uma orientação para te mostrar o caminho que você estava seguindo, que era um caminho errado. Provérbios 1:8 diz assim: filho meu, ouve a instrução de seu pai e não deixe o ensinamento da tua mãe. Aí uma orientação para os filhos, né? É muito importante. Eu não tenho mais meus pais, infelizmente, mas se eu os tivesse, com certeza, mesmo adulto, eu ia buscar orientação neles. Provérbios 4:13: apega-te à instrução, não a largues, guarda, porque ela é a tua vida. Olha quantos textos nos ensinando a buscar orientação, buscar um conselho. Se você está perdido, se você está sem direção, ou se você cometeu um erro, uma falha, busca orientação em alguém que vai te orientar com sabedoria. Provérbios 12:1: o que ama a instrução, ama o conhecimento, mas o que odeia a repreensão é estúpido. Então, aceitar o conselho e a instrução de pessoas sábias, isso é muito importante, mas só pessoas humildes vão fazer isso, sabia? Porque pessoas orgulhosas não fazem isso, não buscam orientação, porque elas acham que é vergonha, elas acham que já sabem tudo, e elas acham que ninguém tem nada para ensinar. Mas uma pessoa sábia, ela tem coragem de admitir que errou, e quando ela vai buscar o conselho, ela vai ter também humildade para ouvir alguém dizendo: olha, você não fez algo que era correto, mas ela vai estar disposta a corrigir.
Na multidão dos conselhos, diz a Bíblia, há sabedoria. E isso nos orienta, muitas vezes se você quer vencer, não buscar apenas em uma pessoa, sabe? Mas busque em várias, ouça vários conselhos, várias opiniões, várias palavras. Isso é muito importante, muito precioso. E olha, eu quero perguntar para você: você gosta de ouvir o conselho? Ou você vive dizendo assim: ah, se o conselho fosse bom, era vendido, não era de graça? Isso é uma coisa mais absurda que criaram, e muita gente acredita nisso e fala isso. Conselho, se fosse bom, não era vendido. Mas o conselho de uma pessoa sábia é de graça. E olha, faz uma diferença muito grande na nossa vida. É claro que nós temos que saber, como eu disse, quem nós vamos buscar, né? Não busque conselho de pessoas que não têm o temor do Senhor, porque elas não vão te ajudar em nada. Salmo 1, versículo 1 diz assim: bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios. Ou seja, é feliz aquele que não anda segundo o conselho de pessoas que não conhecem o Senhor, porque eles não vão te ajudar, mas aqueles que conhecem o Senhor vão te ajudar em muito. Então, você não deve pedir conselho também a pessoas que são, aquelas pessoas que são amarguradas com a vida, pessoas que só vivem reclamando, que só vivem murmurando, pessoas que em tudo, vê tudo de mal nos outros. Essas pessoas não vão te ajudar. Mas olha, é muito importante você ouvir conselhos de algumas pessoas que a Bíblia te orienta. Primeiro, a Bíblia diz que você deve ouvir conselho primeiro de Deus. Você deve buscar o Senhor, Provérbios 3, 5, 8. Reconhecer o Senhor nos seus caminhos e buscar a orientação do Senhor, sempre. Segundo, busca orientação na palavra de Deus. Ela vai te dar conselhos maravilhosos. Olha, a palavra de Deus tem conselhos fantásticos para as nossas vidas. Provérbios 2, de 1 a 7. Terceiro, busca orientação das pessoas que te amam. Conselho de que você sabe que realmente te ama. Pessoa que quer a sua felicidade, mas não aquela que diz que quer, mas que você sabe que realmente quer. Ela já fez algo para provar isso, porque tem pessoas que dizem, mas isso não resolve. Pessoas que realmente já fizeram isso, que são suas amigas de verdade. Busca orientação dos seus pais. Provérbios 1, 8 a 9, nos orienta a buscar a orientação dos nossos pais, porque nossos pais, eles nos amam. E muitas vezes o pai, ele vai falar algo à sua mãe, vai falar algo que você não gostou, mas é o conselho de alguém que te ama, e alguém que quer a sua felicidade. Quinto, busca orientação de pessoas mais velhas que você. Não necessariamente mais velhas de idade, mas que tenham mais experiência que você, que já passaram por um caminho que você ainda não passou. Vamos imaginar que você não saiba pintar uma casa, e você quer pintar uma casa, você nunca pintou, você vai buscar a orientação do pastor Cláudio? Não, eu também nunca pintei uma casa, então nunca passei por isso, mas você pode buscar a orientação do Everton, porque ele é pintor profissional, ele vai saber quais os instrumentos você vai utilizar, e na vida é a mesma coisa. Então utilize conselhos de pessoas que já passaram por aquele caminho, e venceram. Isso é muito importante, pessoas que têm mais experiência, e muitas vezes até mais idosas. Provérbios 19, 20 diz assim: ouve o conselho e recebe a correção para que seja sábio nos seus últimos dias. E Provérbios 16, 31 diz: coroa de honra são as cãs, quando elas estão no caminho da justiça. Então a Bíblia valoriza as cãs. Tem muita gente que tem receio, né? Tem vergonha de ficar com ruga. As cãs são as rugas, são as marcas da velhice, e querem fugir disso, fazem plástica. Eu não quero que apareçam minhas rugas, mas a Bíblia diz que isso é coroa de honra. A Bíblia diz que isso é um privilégio, entendeu? Então você não deve ter vergonha porque as rugas estão aparecendo, não, porque as rugas são as marcas da vida. As rugas são as marcas de alguém que já é experiente, alguém que já passou por um caminho. Amém, irmãos? Então é muito importante isso. E também busca orientação dos seus líderes espirituais. Provérbios 13, 17. Terceira coisa, para você vencer, tenha atenção e vigilância constante nos detalhes. Mateus 26, 41 diz assim: vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Vigiar, ou seja, ter atenção, é a ação de fixar seu espírito, seus olhos em alguma coisa.
Isso quer dizer que uma pessoa, quando ela presta atenção em algo, se concentra em algo que é do seu interesse, ela vai vencer. Então, a concentração naquilo que você se propõe é muito importante. Imagine que você quer vencer na sua vida sentimental. Imagine que você já teve muitas dificuldades na vida sentimental. Foi frustrado em várias áreas da sua vida, na área sentimental. E você se decepcionou. E você pode tomar duas decisões, que muitas pessoas tomam. Umas dizem assim: nunca mais confie em um homem, porque homem nenhum presta. Ou você pode tomar a decisão de falar: eu vou tentar de novo, só que eu vou prestar atenção nos detalhes. E eu vou prestar atenção nas ações da pessoa que eu vou me relacionar. Então eu vou me fixar nas ações da pessoa. Então se você fala assim: eu não vou desistir disso, você está aceitando a derrota. Mas se você decide prestar atenção nos detalhes, você vai vencer. Então preste atenção, se você quer vencer na sua vida espiritual, você precisa prestar atenção em alguns detalhes do seu relacionamento com Deus. O que eu tenho feito que não tem dado certo? O que eu tenho feito no meu relacionamento com Deus que tem me feito fracassar? Por que eu não consigo orar? Por que eu não consigo ter uma vida de oração? Por que eu não consigo ter uma vida de santidade? Por que eu não consigo ler a Bíblia? Então você vai ficar prestando atenção nos detalhes e ficar atento para vencer. Então, dar atenção quer dizer você ficar absorvido por aquilo, focar naquilo. Nós falamos muito disso semana passada. Em 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, a Bíblia diz assim: sede sóbrios, vigilantes, ou seja, fica atento, porque o diabo, seu adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ou seja, quem possa derrotar. Então, Satanás, ele quer derrotar você, uma área que você quer vencer, a área que você se propôs a vencer, ele quer te derrotar. Se você for na área espiritual vai ser assim, se for na área familiar vai ser assim, se for na área financeira vai ser assim, se for nos seus relacionamentos vai ser assim. Então você tem que ficar atento. Aquilo que você propôs vencer, Satanás também vai propor te derrotar, entendeu? Então você precisa ficar atento aos detalhes, porque isso é muito importante, porque os detalhes podem levar a pessoa à derrota ou à vitória. Sansão, ele dormiu e foi derrotado por Dalila e pelos filisteus, porque ele deixou de prestar atenção em um detalhe. Ele deixou de prestar atenção que a paixão, ela é enganosa, e ele deixou a paixão vencê-lo. E então, a Dalila fez com que ele dormisse no colo dela, e quando ele dormiu, a atenção toda vai embora quando você dorme, e ele perdeu. Na parábola das 10 virgens, a Bíblia diz que 5 ficaram desatentas e 5 ficaram atentas, esperando a chegada do noivo. Mas aquelas que estavam desatentas, elas não conseguiram entrar nas bodas. As que ficaram atentas, que prestaram atenção, ficaram vigiando a chegada do noivo, elas entraram nas bodas. A Bíblia diz também que Paulo, ele estava pregando, e aí aconteceu com muita gente, né? Eutico, ele dormiu, ele deixou de prestar atenção na mensagem. Paulo estava dando orientações tremendas para Eutico, para ele vencer na sua vida, em todas as áreas, principalmente na vida espiritual. Mas a Bíblia diz que Eutico dormiu, está em Atos capítulo 20, de 8 a 10. E aí, eu não vou ler o texto, mas a Bíblia diz que quando você observa o comportamento de Eutico, você observa que ele não estava muito interessado naquilo que Paulo dizia. Então, ele deixou de prestar atenção, e olha o que aconteceu. Quando ele deixou de prestar atenção, ele ficou desfocado completamente. Ele ficou tão desfocado que ele caiu da janela, ele perdeu o equilíbrio, ele caiu da janela e ele morreu. Olha que coisa interessante. É óbvio que Paulo vai lá e ressuscita Eutico, mas ele morreu. Por que ele morreu? Porque ele deixou de prestar atenção naquilo que ele tinha que prestar atenção. Ele deixou de focar. Então, querido, a terceira coisa que eu quero te falar é atenção. Fique focado naquilo que você quer vencer. Fique focado. Quem, por exemplo, vamos falar aqui de exercício físico, que a gente gosta muito de exercício físico. Você decidiu que você vai perder peso, aí você vai ficar focado naquilo, vai prestar atenção naquilo que você está fazendo e com certeza você vai vencer. Quarta coisa importante, não deixe se vencer pelo desânimo. E essa é a quarta e a última. O desânimo, ele é uma arma poderosa de Satanás para te levar à derrota, sabia?
Porque o desânimo, ele tem levado muitas pessoas à derrota em várias áreas da vida, seja na área sentimental, seja na área profissional, seja na área espiritual, seja na área familiar, porque o desânimo, ele vem para te derrotar, e o desânimo, ele vem quando você enfrenta uma situação de adversidade, entendeu? Desânimo, ele significa que a sua alma está sem vibração, sem energia, você fica sem força para acreditar, você fica descrente, você perde o estímulo, você perde a coragem, você perde o entusiasmo, você fica desapontado, e aquela sensação de estagnação, porque você não quer mais lutar, você não quer mais reagir, você não quer mais vencer, e muita gente desanima até da própria vida. O desânimo, ele é tão terrível, que muita gente desanima da própria vida, ele vai, sobe no prédio e pula lá de cima, se suicidam. Você sabe que hoje os suicídios não são divulgados mais, porque acreditava-se, ou acredita-se, que ele motivava as pessoas a se suicidarem. Só que o que motiva as pessoas a se suicidarem é o desânimo. Então nós temos que ficar atentos ao desânimo, porque o desânimo é a perda da força. O desânimo, ele paralisa a pessoa, e as pessoas desanimadas, elas perdem a capacidade de lutar por algo que elas querem, por algo que elas desejavam, por algo que elas queriam tanto, elas perdem a força. Então a vida de nós, de todos nós, é feita de turbulências, irmãos. Ninguém aqui, eu já falei, ninguém aqui, a vida é só vitória, a vida é só êxito, a vida é feita de turbulências, de tribulações, de aflições. Ninguém aqui está imune às adversidades, os problemas. Jesus passou por lutas, Jesus passou por frustrações, dificuldades. Todas as pessoas enfrentam dificuldades na vida, enfermidades, problemas na família, problemas financeiros, problemas na saúde, problema no casamento, problemas na liderança, problemas de crítica, de acusação, tanta coisa, e isso traz desânimo. Só que nós não podemos impedir que o desânimo venha na nossa vida. Isso a gente não pode impedir, porque eu fico desanimado, você fica desanimado, mas impedir que ele me acompanhe, isso eu posso. Impedir que ele me domine, isso eu posso, isso você pode. Impedir que o desânimo nos vença, isso nós podemos. Amém, irmãos? Então isso está dentro de nós. Isso sim. Você, por exemplo, você não pode impedir que um passarinho, ele faça cocô na sua cabeça, porque às vezes ele cai, mas você pode impedir que o cocô do passarinho fique na sua cabeça. Você pode deixar o cocô ali, ou pode colocar a mão e tirar, sim ou não? O desânimo é a mesma coisa. A Bíblia, ela fala de muitos personagens que ficaram desanimados por vários motivos. Eu não sei qual é o motivo que trouxe desânimo à sua vida, mas olha, esses todos venceram o desânimo, porque a primeira vitória que você precisa conseguir é dentro de você mesmo, é com você mesmo. Se você não vencer o desânimo que se instala dentro de você, você não vai conseguir vencer em outras áreas da sua vida. Davi, ele ficou desanimado, 1 Samuel 30, de 1 a 6, esse texto não vai ser projetado não, e a causa do desânimo do Davi, foram perdas inesperadas, porque quando ele chega a Ziclag, ele esperava encontrar a sua família, ele esperava encontrar os seus filhos, ele esperava encontrar a sua casa, ele esperava encontrar os seus móveis, ele não encontra nada, porque os seus filhos, sua família tinha sido levada pelos inimigos, e também a sua casa foi queimada, a casa de todos os seus soldados, todos foram queimados, ele perdeu tudo. Então perdas inesperadas, elas trazem desânimo. Talvez isso tenha sido, ou esteja sendo motivo de seu desânimo. Você não esperava perder algo, você perdeu. Você não esperava perder alguém, você perdeu. Você não esperava perder o emprego, você perdeu. Você não esperava perder uma amizade, e você perdeu. E Davi, ele ficou muito desanimado, muito, não só ele, mas os seus valentes ficaram desanimados, e a Bíblia diz que eles ficaram tão desanimados, que eles choraram até não ter mais força para chorar. Agora você imagina, uma pessoa que chora até não ter mais força para chorar. Já aconteceu isso com alguém aqui? Levante sua mão. Está vendo? Muita gente. Você não tem nem mais lágrimas, mas o desânimo se instala nesse ponto. E sabe como Davi venceu? Ele resolveu se fortalecer em Deus.
Isso é tremendo, irmãos. Quando nós estamos animados, nós temos que nos fortalecer no Senhor. Ele buscou o Senhor e ele se fortaleceu no Senhor. Amém? Elias, ele ficou desanimado. E a razão do desânimo de Elias foi uma pressão externa. Porque as pressões, elas nos desanimam também. Às vezes, você é pressionado de um lado, pressionado de outro, pressionado na sua casa, pressionado no seu trabalho, pressionado pelos seus colegas, pressionado por aqueles que trabalham com você, pressionado de todo lado. E as pressões, elas trazem também um cansaço e o desânimo. Porque, na verdade, o desânimo, ele vem após um cansaço. Você se cansa e aí vem o desânimo. E Elias, ele foi pressionado por Jezabel. E a pressão que Jezabel fez sobre Elias trouxe um desânimo muito grande, a ponto dele pedir a morte, a ponto dele não querer nem mais viver. Ele pediu a Deus para matá-lo. Eu não sei se você já pediu a Deus para tirar a sua vida. Nem quero saber, não precisa nem levantar a mão. Mas tem muita gente que já pediu a Deus para tirar a vida dele. E sabe como Elias venceu? Elias venceu o desânimo, voltando para as atividades que ele tinha que fazer, trabalhando, porque às vezes o desânimo é você voltar à sua atividade, voltar a fazer aquilo que você fazia. E foi assim que Deus falou com Elias: volte, vai fazer o que você estava fazendo, volte às suas atividades. Jeremias também ficou desanimado. E sabe por que Jeremias ficou desanimado? Por causa de rejeição e incompreensão, enquanto profeta de Deus. Quem aqui já foi incompreendido alguma vez na sua vida? Levante a mão, deixa eu ver. Eu acho que todos nós já fomos incompreendidos, né? E com certeza a incompreensão, quando você é incompreendido, ou seja, quando você deseja, imagine que você está se relacionando com uma pessoa, ou você está fazendo um trabalho, e você faz com o melhor pensamento do mundo, o melhor desejo do mundo, assim, de fazer o melhor, e aí embora você faça o melhor, você é mal compreendido, e muitas vezes até você não tem o agradecimento que você esperava por aquilo que você fez. Aí vem o desânimo sobre você, né? Você é rejeitado, é incompreendido, mesmo você fazendo o melhor. Jeremias enfrentou isso. E sabe como Jeremias venceu? Também em Deus. Porque na verdade, irmãos, o Senhor é a força de todo o ânimo. É nele está a força. Amém? Jeremias encontrou no Senhor abrigo para enfrentar a oposição e o desânimo. Jó também foi assolado por um grande desânimo. E sabe qual foi a causa do desânimo de Jó? Tragédias na sua vida, inúmeras tragédias. Foram uma após a outra, assim, ó, uma após a outra. E às vezes, né, os problemas, e eu sei que você já enfrentou isso, eles vêm um após o outro, né, irmãos? Tem hora que você tem um momento você tem dias de bonança, de tranquilidade, de paz, mas tem momentos que vem um após o outro, assim, na vida da gente. É verdade, não é? Aí vem um problema, vem outro, e foi assim na vida de Jó. Foi assim, um problema após o outro, uma tragédia após a outra, situação dificílima, mas ele também venceu o desânimo. E sabe como ele venceu? Fazendo uma declaração tremenda, porque o desânimo, o que você fala, vou te falar algo para você nunca mais esquecer, o seu deserto muitas vezes é do tamanho da sua língua. O que você fala vai dizer qual vai ser a extensão do seu deserto. E Jó, quando começou o deserto na vida dele, ele deu uma declaração incrível. Ele falou para a mulher dele o seguinte: mulher, eu saí nu do ventre da minha mãe, saí sem nada, e sem nada eu vou voltar. Quando eu morrer não vou levar nada. O Senhor deu, o Senhor tirou, glorificado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que Jó não atribuiu a Deus culpa alguma, porque tem muita gente que fica atribuindo a Deus culpa, fica culpando a Deus, e isso não vai resolver o problema do seu desânimo, e não vai resolver os seus problemas, entendeu? Então Jó fez uma declaração tremenda, ele disse: Deus sabe o que está fazendo, Ele deu, Ele tirou, eu glorifico o nome do Senhor, vou glorificar sempre. Amém? Então ele venceu o desânimo através da sua própria palavra. Então cuidado com aquilo que você tem falado, cuidado com as coisas que você fala quando está desanimado. Se há um momento que nós temos que vigiar a nossa boca, é quando estamos desanimados, irmãos. Porque quando nós estamos desanimados,
A tendência é falarmos coisas que vão aumentar o nosso deserto. E Jó foi muito sábio. Por isso que Jó 42:2, Deus restitui tudo a Jó, tudo, 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 porque o deserto dele terminou, ele sabia. E eu quero que você saiba, todo deserto tem um início e tem um fim. Nenhum deserto envolve a terra toda. Se você vai no deserto do Saara, se você vai no deserto da Galileia, se você vai em qualquer deserto, nos Estados Unidos também tem deserto, todos os desertos têm um início e têm um fim, e o seu e o meu não serão diferentes. Se você crê nisso, dê um aplauso a Jesus e glorifique ao Senhor, amém, aleluia, glória a Deus. Josué também enfrentou em desânimo, glória a Deus, deixa ela glorificar que isso é muito bom. Josué, ele enfrentou um deserto, e sabe qual foi a causa do deserto e do desânimo de Josué? Pecado na equipe. Josué e o povo tinham vencido Jericó, e o Senhor deu uma ordem, e Acã desrespeitou essa ordem, que fazia parte da equipe de Josué, e Acã pecou, ele pegou uma capa babilônica, e ele pegou aquilo que Deus não deveria, Deus falou para ele não pegou, ele não deveria pegar, e aí o povo perdeu para uma cidade muito pequenininha, muito inferior, insignificante, que era a cidade de Ai. Josué ficou muito desanimado, muito triste com aquilo, e ele também encontrou a resposta do seu desânimo, a vitória do seu desânimo no Senhor. Deus, ele deu direções para Josué, para resolver o problema. E finalmente, para terminar, os discípulos de Emaús. Os discípulos de Emaús também estavam desanimados, eles não esperaram a ressurreição de Jesus, estavam voltando desanimados. E sabe como eles venceram o desânimo? Também através do Senhor, porque Jesus foi até eles, Jesus lhes deu palavras, e eles venceram os desânimos, ouvindo aquilo que o Senhor dizia, embora não tivessem no início reconhecido que era o Senhor, mas as palavras foram entrando no coração deles, a palavra foi entrando no coração deles, e a palavra foi entrando no coração. Querido, preste atenção, hoje Deus está ministrando a palavra no seu coração, se essa palavra entrar, eu quero te dizer, que você vai vencer todo o desânimo na sua vida. A palavra foi entrando, tanto é que quando Jesus, ele foi embora, eles falaram, olha, Jesus estava conosco, quando Jesus se deu a conhecer, eles falaram, e o nosso coração ardia, pelas palavras que ele ministrava. Coração arder quer dizer, que as palavras que Jesus ministrava, estavam causando efeito na vida deles. Eu quero te perguntar, a palavra que está sendo ministrada hoje, está causando efeito na sua vida? Amém? Sim ou não? Eu espero que sim, e eu quero te dizer, que o Senhor, ele te dará a vitória, amém? Glória a Deus. Salmo 138:3 diz, quando clamei, tu me respondeste, deste-me força e coragem. Glória a Deus. Isaías 43:2, quando você passar pelas águas, eu serei contigo. Quando passar pelos rios, eles não submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Eu quero declarar, irmão, que você vai vencer em todas as áreas da sua vida. Josué 1, o Senhor diz para Josué, esforça-te, tem bom ânimo, não temas nem espantes, porque o Senhor é contigo, por onde quer que andares. O segredo então, para vencermos, é ter o Senhor. Na verdade é ter o Senhor, como parceiro de caminhada, como parceiro, nosso amigo que está sempre ali conosco, amém? Esse é o segredo. Deus, ele nos dará a vitória em tudo o que nós desejarmos, mas nós precisamos tê-lo como parceiros. E eu queria fazer uma pergunta para você que está aqui nessa noite. Você gostaria de ter Jesus como seu parceiro? Você que está me ouvindo, assistindo pelo YouTube, você quer ter Jesus como seu parceiro? Nós vamos fazer uma oração e você pode orar também aí onde você está, no momento que você ouvir essa ministração. E eu quero orar por você. Talvez você fale, pastor, eu tenho contabilizado derrotas. Eu tenho contabilizado derrotas na minha vida. Deus quer mudar isso na sua vida. Amém? Mas existem algumas condições de você aprender o 4 aqui. E eu quero orar por você. Eu queria que você orasse comigo. Ore comigo assim, repita o que eu vou dizer. Ore assim, Senhor Jesus. Nessa noite, eu entendi que eu preciso e posso ser um vencedor. Por isso, eu te aceito
como meu Senhor, meu Salvador, meu amigo fiel, entre em meu coração, muda a minha vida, muda a minha história.